Gostaríamos de convidar também a todos para o dia 17, no dia 17 de agosto, né? Feijoada beneficente. Essa feijoada vai ser para retirar, então a partir das 11h30 vocês já podem vir retirar, né? Lembrando sempre que a feijoada e todos os eventos que nós fazemos gastronômicos, eles têm a finalidade aí de nos auxiliar na manutenção da casa, na manutenção dos projetos sociais, né? Então nós contamos aí com a participação de todos, tá bom? Os convites para a feijoada já estão à venda lá na lanchonete, é só retirarem lá. No dia 23, próximo dia 23, será a comemoração do aniversário desta casa, aniversário aqui da Via de Luz. Então nós vamos fazer uma comemoração aqui, assim, vai ter uma palestra, né? Como sempre tem, né? O tema vai ser caridade e voluntariado. E na sequência nós vamos confraternizar. E nós estamos convidando todos vocês, né? Vocês que estão aqui, vocês que estão em casa, venham comemorar conosco mais um ano de vida nessa casa tão querida, tão abençoada, que nos acolhe há tanto tempo, né? Então vamos comemorar juntos no dia 23. E aqueles que puderem trazer um pratinho, né, de doce ou salgado, um refrigerante, um suco, enfim, aquele que puder trazer será bem-vindo, porque depois da palestra nós vamos cantar um pouquinho, pouca coisa, viu, gente? A gente vai cantar um pouquinho e depois a gente vai confraternizar e vamos comer um pouquinho. Beleza? Então todos estão convidados e eu conto aí com a presença de todos aqui no dia 23. No dia 31 de agosto, nós
convidamos para a sessão de psicografia, né, a partir das 8h30. A partir das 8h30 serão distribuídas senhas, né? E a entrada é 1 quilo de alimento, tá bom? Então, dia 31 de agosto, sessão de psicografia, todos que quiserem participar, né, serão bem-vindos. Lembrando sempre, as senhas serão distribuídas somente no dia, tá bom? A partir das 8h30. E, finalizando os nossos recados, um convite a todos, né, que queiram se tornarem, né, um associado da nossa casa. Né? A nossa casa ela não tem fins lucrativos, nós não temos subsídio e ajuda de nenhum órgão, né? Nós vivemos dos associados. Né? Nós mantemos essa casa, essa estrutura, todos os projetos a partir dos associados. Então, quem quiser colaborar, quem quiser se tornar um associado, vai ser muito bem-vindo, muito ajudará a nossa casa. Okay? É só procurar a Soninha ali na lanchonete também. Ok? Então, dito isso, vamos dar continuidade com as músicas. Vamos aproveitar essas 2 músicas para elevarmos os nossos pensamentos e nos colocarmos de forma bem receptiva para o Evangelho da noite de hoje. No silêncio da prece, teus irmãos a ti pedem paz, pra aliviar um pouco as aflições. Senhor, enxugai nosso pranto, precisamos do teu amor e sentir tua presença envolver nossos corações.
estou aqui, ao teu lado e vou te ouvir. Venho consolar teu coração. Fale-me do teu sofrer, busca-me, basta querer. Posso restaurar a tua vida.
Boa tarde a todos, são todos muito bem-vindos na tarde de hoje. E hoje, mais do que nunca, iluminados pela luz misericordiosa de Jesus, que através dessas canções tão lindas, vem preencher o nosso coração de alegria, de esperança e de muita paz. Nós vamos rogando a este Mestre querido, possamos sentir cada vez mais esse fortalecimento, cada vez mais nos sentirmos em condições, Senhor, de compreender um pouco melhor os Teus ensinamentos e, acima de tudo, praticarmos estes ensinamentos, colocando nas nossas vidas não só as Tuas palavras, mas as Tuas ações, para que mais cedo ou mais tarde possas também habitar mais intensamente no nosso coração. Nós te agradecemos, Mestre querido, obrigado, Senhor, por mais este dia, por mais esta tarde, por mais momentos tão alegres como esse, em que juntos nós podemos sentir um pouco mais a alegria de viver. Obrigada, Senhor. E é com muito carinho que nós vamos envolvendo a nossa companheira Cristina, que vai nos trazer a mensagem evangélica da tarde de hoje. Boa tarde a todos, boa noite quase, né? Porque está escurecendo tão cedo. Então, como ela disse, é com muita alegria que nós nos reunimos todos os sábados à tardinha, começo da noite, para louvarmos e agradecer a Deus. E como sempre, eternos pedintes que somos, para pedir o seu amparo, para que Ele console a todos nós, né? Nos dê o seu consolo que recebemos por meio das palavras do Evangelho do Cristo, que compreendido e colocado em prática, tudo o que Ele nos ensinou é um refrigério para as nossas vidas. Assim, vamos nesse momento elevar os nossos pensamentos ao Pai mais uma vez e vamos pedindo que suas bênçãos se derramem sobre nós e nos permita compreender com a razão e o coração as lições do Evangelho que será apresentado esta noite. Graças a Deus e graças a Jesus. E dando início, né, como é de habitual, nós trazemos uma referência bíblica para nos orientar à direção do Evangelho da noite. E essa direção hoje vem pela frase: crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e tua casa. Essa passagem encontra-se no livro de Atos, capítulo 16, versículo 31. O livro de Atos narra que Paulo e Silas foram presos e açoitados em Filipe, e que após um grande terremoto, a porta da prisão se abriu. E ao se abrir, eles observaram que o carcereiro, com medo, queria se matar. E eles impediram que esse carcereiro se suicidasse. E o carcereiro então indaga sobre como ser salvo. E esta foi a resposta dada: crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e tua casa. Essa passagem nos sugere que a fé pode impactar a salvação de toda a família daquele que crê, pois ele deixa claro: tu, você e também a sua casa, aqueles
que ali estão na sua família. Geralmente, nós encontramos discípulos novos no Evangelho, que se sentem profundamente isolados no centro familiar com relação à sua crença religiosa. Afirmam que se encontram só, que a família professa outra fé, e eles ainda têm o coração endurecidos ou indiferentes para com eles. Um diz que sofre zombarias, outro a ausência dos familiares que os isolam. Porém, ao discípulo do Mestre cabe não salientar os defeitos alheios, e sim executar o bom trabalho que lhes é esperado, permitindo que o amor ao Cristo penetre no âmago de seu coração. O conselho apostólico é profundamente expressivo. No lar, onde existe uma só pessoa que creia sinceramente em Jesus e se adeque aos seus ensinamentos de redenção, pavimentando seu caminho pelos padrões do Mestre, aí neste lar permanece a suprema claridade para a elevação. Todos têm a oportunidade de se elevar, de se esclarecer. Não importa se os pais sejam descrentes, que os irmãos se demorem endurecidos, nem os tratem com a ironia, a discussão áspera ou a observação ingrata. O cristão, onde estiver, encontra-se no domicílio de suas convicções regenerativas para servir a Jesus, aperfeiçoando e iluminando a si mesmo. Cristo nos deixa claro que, se verdadeiramente aceitarmos a Ele, devemos nos afeiçoar dele e com isso seremos conduzidos para Deus, nós e a nossa casa. Para tanto, precisamos ter fé. Fé não é uma questão de conveniência. Fé não é uma muleta milagrosa na qual eu me apoio. Fé não é satisfação de caprichos. Fé é um meio de demonstrar as realidades que não vemos, mas sentimos. Jesus se refere à fé que vibra no coração daqueles que acreditam em Deus, que acreditam que esse Deus a tudo vê e a tudo provê na justa hora, a hora de Deus. Fé verdadeira que respeita os ritmos e ciclos naturais da vida, entendendo que tudo está certo e que nada está fora dos domínios da ordem providencial de Deus. Ter fé é aceitar que a dor e as dificuldades que existem em nossa vida são como pedidos de renovação. Perceber nossas limitações e também perceber as limitações dos outros, perdoando sempre. Nossa consciência da vida
ainda é muito pequena, ainda é muito frágil. Caminhamos ainda como um ser vacilante ante as dificuldades da vida, já que ainda colhemos os frutos dos nossos erros. Sabemos que os erros trazem consequências para quem errou, mas Deus não tem como método de educação punir ou condenar, visando apenas transformar a essa energia, fazendo com que possamos extrair do erro ensinamentos para que fiquemos cada vez mais atentos às leis que regem nossa existência. Ou seja, vigiar, observar, perceber verdadeiramente como estamos agindo. Portanto, ter fé é aprender a nos perdoar e aos outros, para que possamos ser perdoados, entendendo que não se consegue paz meramente pedindo, e sim fechando as portas para tentações exteriores e buscando penetrar no nosso interior, fazendo a nossa reforma íntima através do autoconhecimento. Compreender que Deus está em tudo e tudo está em Deus, conforme Jesus nos diz: quem me vê, vê ao Pai. Como podes dizer, mostra-nos o Pai? Não crês que estou no Pai e o Pai está em mim? Ou ainda, quando asseverou, em verdade vos digo, cada vez que o fizeste a um de meus irmãos mais pequeninos, a mim o fizeste. Temos também, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, quando ele escreve: para que Deus seja tudo e todos, pois na realidade o Supremo Criador está em todas as criações e criaturas, mas não se confunde com nenhuma delas, e nem nelas se dissipa. Quando falamos em fé, abre-se na alma um campo imenso de alegria, pois foi Jesus quem valorizou a confiança nas criaturas quando dizia: a tua fé te curou. Compreendamos que temos em nós todas as qualidades que poderão nos levar à felicidade, curando todos os nossos desequilíbrios, removendo todas as nossas enfermidades, caso as tenhamos. Podemos dizer que é o milagre da fé, força poderosa que reside em nós em forma de valores da vida, valores que bastam ser despertados para o nosso próprio bem, pois já temos o bem maior da vida eterna pela misericórdia divina. Doemos o que temos de melhor a todos os nossos companheiros de jornada. Entendamos que precisamos cultivar a persistência na busca de nossos dons de amor, de constância na caridade, de perseverança, de perdão para com todos os que nos ofendem, caluniam, firmando-nos nos ideais
da fraternidade. Tendo essa firmeza até o fim, seremos salvos das investidas do mal, alcançando a harmonia em todos os sentimentos. O espírito, mesmo movendo-se em um corpo físico, pode acionar as forças da fé. Depende dele mesmo, depende de nós, de cada um de nós, acionar essas forças no aprimoramento das nossas qualidades. Só um minuto. No campo dos sentimentos, alinhavando todos os dias a força mental na educação dos nossos próprios pensamentos, trabalhando na disciplina pela instrução. Quando nós compreendemos, nós aceitamos e passamos a trabalhar com disciplina, instruindo-nos cada vez mais para nos melhorarmos. Sem esmorecer, buscando enfrentar com todos os meios de que dispomos, educando-nos e aprendendo que a ação de Deus não se fará esperar, e o tempo vai nos revelando a verdade e propiciando o crescimento de nossas qualidades. Perseveremos no ideal do bem comum, confiando sempre em Deus, que Ele não nos deixará órfãos. Somos auxiliados pelos benfeitores espirituais. O Senhor nos ajuda. Tenhamos fé. Para sedimentar a nossa fé e compartilhar com nossa família, somos convidados à prática do Evangelho no lar. Divaldo Franco, certa feita, indagou a Joana de Ângeles, que é a sua mentora, qual o melhor meio que ele pudesse usar para consolar o maior número possível de irmãos. E Joana de Ângeles lhe respondeu: fale sobre o culto do Evangelho no lar. Temos tempo para cuidar do corpo, satisfazer nossas vontades, nossos desejos. Então, a doutrina espírita nos pede que tenhamos tempo também para levar Jesus para dentro de nossa casa. Que busquemos reservar um dia da semana, meia hora, não precisa muito, e reunidos em família, fazer o Evangelho, estudar o Evangelho. Lembrando que o hábito de estudarmos Jesus dentro do nosso lar não é criação da doutrina espírita. Novamente, nós podemos observar que o hábito nos auxilia, nos disciplina, nos amplia a visão do Evangelho para que busquemos seguir os passos do nosso guia. Então, dentro do nosso lar, a doutrina dos Espíritos recupera a sugestão do Cristo e que estabelece neste hábito do estudo da mensagem de Jesus uma terapia fundamental para a recuperação nossa, da família, e para a sustentação dessa instituição divina que é o nosso lar.
O momento do Evangelho no lar ajuda-nos a reunir a família pelo menos uma vez na semana, a fim de conhecer, de estudar os ensinamentos do Cristo, auxiliando-nos no autoconhecimento e na valorização de Jesus como mestre e guia, ajudando-nos a trabalhar a convivência fraterna dentro e fora do lar. Quando dentro do lar aprendemos essa convivência fraterna, isso extrapola a nossa casa e nós passamos a observar todos os irmãos de forma mais fraterna. Recurso este que contribui para o equilíbrio de todos os membros que constituem o núcleo familiar, favorecendo aos que participam desse estudo a renovação de sentimentos, hábitos e ações, melhorando de forma significativa a convivência dentro do lar. Incentivar a implantação desta reunião em nossa família é atitude que exige determinação, confiança na importância desse novo hábito e até mesmo esforço para vencermos nossa timidez. Este passo inicial facilitará novas experiências e grandiosas conquistas. Todo início é desafiador e complexo, e é compreensível que seja assim, para que possamos reconhecer a sua grandeza e o seu valor. Não se trata de um ritual ou de um culto religioso, mas da vivência de um momento rico de paz, elevação, alegria e aprendizado, que todos podem participar sem formalidades, somente esforçando-se para manter o pensamento elevado e o coração confiante na importância desse momento. Momento que nos permite elevar nossos pensamentos e sentimentos, favorecendo assim a assistência dos mensageiros do bem. Lembremos, a melhor escola ainda é o lar, onde a criatura deve receber as bases do sentimento e do caráter. Psicografia de Chico Xavier, no livro O Consolador, questão 110. Vou repetir. A melhor escola ainda é o lar, onde a criatura deve receber as bases do sentimento e do caráter. Bezerra de Menezes nos aconselha: trabalhemos pela implantação do Evangelho no lar quando estiver ao alcance de nossas possibilidades. Trazer as claridades da Boa Nova ao templo da família é aprimorar todos os valores que a experiência terrestre nos pode oferecer. Os espíritas, em particular, precisam compreender a necessidade deste culto no lar, pelo menos semanalmente. E qual é a finalidade, qual a importância desse culto? Estudar o Evangelho de Jesus possibilita compreender os ensinos cristãos, cuja prática nos conduz ao aprimoramento moral. Criar em todos os lares o hábito de se reunir em família para despertar e acentuar nos familiares o sentimento de fraternidade. Pelo momento de paz que o Evangelho proporciona ao lar, pela união das criaturas, propiciando a cada uma
a cada um uma vivência tranquila e equilibrada. Higienizar o lar por pensamentos e sentimentos elevados e favorecer a influência dos mensageiros do bem. Facilitar no lar e fora dele o amparo necessário diante das dificuldades materiais e espirituais, mantendo operante os princípios da vigilância e da oração. E por último, elevar o padrão vibratório dos componentes do lar, contribuir com o plano espiritual na obtenção de um mundo melhor e tornar o Evangelho conhecido, compreendido, sentido e exemplificado em todos os ambientes. Quando o ensinamento do Mestre vibra entre quatro paredes de um templo doméstico, os pequeninos sacrifícios tecem a felicidade comum. Lar, lugar bendito, onde somos todos acolhidos e que devemos respeitar e contribuir sempre pela sua harmonização, pela sua paz, pelo entendimento fraterno entre todos que lá se encontrem. Graças a Deus, graças a Jesus. Então nós vamos, neste momento, nos acalmando, relaxando, elevando o nosso pensamento até Deus, nosso Pai, respirando profundamente. Neste momento, nós vamos mentalizar um feixe de intensa luz, em forma de energias benéficas, que já está sendo derramado sobre cada um de nós, pelos benfeitores espirituais aqui presentes. Essa energia penetra pelo topo de nossa cabeça, percorrendo todo o nosso corpo, energizando todos os nossos órgãos, conforme a necessidade de cada um de nós. Confiemos nos benfeitores espirituais que conhecem muito bem todas as nossas necessidades. Percebamos que estas energias e o manto de amor que nos envolve, da cabeça aos pés, farão com que sintamos mais ânimo, coragem e esperança. E com a ajuda de Jesus, com certeza a nossa fé será revigorada. Podemos ainda pedir aos benfeitores espirituais que higienizem o nosso lar, abençoe e envolvam nesse amor os nossos entes queridos, os nossos animaizinhos de estimação, quem os tem. Vamos sentindo esse amor que nos envolve e nos beneficia. E vamos agradecendo a Jesus e seus mensageiros pela oportunidade de aqui estarmos e que possamos levar essa força e bem-estar para toda a nossa semana. Que assim seja. E agora, revigorados por esse passe, por esse Evangelho, cheios das suas luzes, Pai, do seu amor, nós vamos nos reunindo em pensamento e vamos vibrando intensamente por esse nosso planeta bendito que nos recebe, que nos permite essa vivência nesse planeta escola.
Vamos vibrando intensamente por todos os governantes, que eles possam ser intuídos da melhor maneira possível, para que a paz possa vigorar em todo o nosso planeta. Que a justiça, que a caridade prevaleça acima de tudo. Vamos vibrando intensamente por todos os nossos companheiros de jornadas, por todos os nossos companheiros que se encontram desesperados, agoniados, que eles possam receber neste momento o seu conforto, Pai. Vibramos intensamente por essa nossa casa de oração que nos recebe, que nos acolhe, que nos auxilia a compreender o seu Evangelho, Pai. Vibremos intensamente por nós mesmos, que ainda necessitamos tanto do seu amor, do seu conforto e da sua compreensão. Graças a Deus, graças a Jesus. E agora, nesse momento, nós vamos envolvendo o Antônio Carlos, que fará a prece de encerramento da tarde de hoje, da noite de hoje. Deus nosso Pai, nesse momento agradecemos-vos imensamente com todo o nosso coração. Gratidão imensa, Senhor, por essas oportunidades benditas de refletirmos sobre as suas leis trazidas por Jesus através do Evangelho. E vos pedimos também, Senhor, fortalecer em nós o ânimo, a coragem, a esperança, a fé, para que possamos sermos mensageiros da paz, do amor, pelo menos junto aos nossos queridos familiares. Alguém do lar tem que empunhar esta bandeira, que nós, vossos filhos, que já estamos começando a seguir e refletir sobre suas leis, que possamos ser esse referencial para os familiares lá em nossos lares. E a partir do lar, em equilíbrio, um dia possamos ser também referenciais para grupos maiores. Em vosso nome e em nome de Jesus. Que assim seja. Um bom domingo a todos.